Olá! Hoje vamos falar de como uma simples figura geométrica se tornou um modelo superpoderoso, um verdadeiro mapa para que as nações pudessem construir o seu próprio futuro tecnológico. Pois é, esta é a história do Triângulo de Sábato. Bom, vamos começar com esta citação que é simplesmente genial. Ela captura perfeitamente o espírito do criador do modelo, o Jorge Sábato. A ironia dele é fantástica, não é? O triângulo não foi escolhido por ser simples, mas sim por ser a figura mais complicada que o público dele na altura conseguia entender. E isso já diz tudo sobre a essência do modelo dele. Inovação não acontece por acaso. É algo que se constrói, é arquitetura pura. Então, o nosso roteiro para hoje é este. Primeiro, um triângulo contra a dependência. Depois, vamos desconstruir o modelo de Sábato, comparar o triângulo com a hélice tríplice, ver como o modelo se aplica no Brasil e como evoluiu para um quadrado e, claro, no final vamos entender porque é que estes modelos são tão importantes. Certo? Para a gente entender bem este triângulo, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para os anos 60. A América Latina, naquela época, era um caldeirão a ferver de ideias novas, tanto na política quanto no mundo intelectual. O que é que estava a acontecer? Bom, dominava a chamada teoria da dependência, que basicamente dizia que países como o Brasil e a Argentina estavam presos, sabe? Eram tecnologicamente dependentes das nações mais desenvolvidas. E o modelo de inovação da época, o tal Science Push, era muito ingênuo. A ideia é só investir em ciência básica que, como por magia, a tecnologia aparece. O Jorge Sábato olhou para tudo isso e pensou, não, isto não funciona para nós. Ele sacou que o problema era a falta de conexão, faltava a ponte entre as peças-chave do sistema. E a resposta do Sábato foi justamente este modelo. Uma proposta clara para criar as conexões que simplesmente não existiam. Então, vamos lá, vamos desmontar este triângulo e ver o que tem dentro. Primeiro vértice, o governo. E atenção, para o Sábato, o Estado não podia ser um mero espectador, de braços cruzados, nada disso. O Estado tinha que ser um maestro da orquestra. É ele quem define a direção, quem dá o tom e cria aquela vontade, aquela ambição nacional por autonomia tecnológica. Vamos para o segundo vértice, a infraestrutura científico-tecnológica. O que é isto? Basicamente, as universidades, os centros de investigação, todo o aparelho de pesquisa e desenvolvimento. É o cérebro da operação, o motor que gera o conhecimento e, crucialmente, forma as pessoas, o talento que vai de facto inovar. E, finalmente, o terceiro vértice, a estrutura produtiva, ou seja, as empresas, a indústria. É aqui que a coisa acontece de verdade, sabe? Onde a teoria vira prática. A indústria é quem puxa pela tecnologia para poder competir e é ela que transforma todo aquele conhecimento em produtos e serviços reais. A inovação que chega ao mercado. Mas agora vem a grande sacada do Sábato, a ideia genial dele. Ter vértices fortes, mas isolados, não serve para absolutamente nada. A magia, o verdadeiro motor do desenvolvimento, está nas relações entre eles, nas linhas que ligam os pontos. Pensem num banco de 3 pernas. Para ele ser estável e firme, as pernas têm que estar muito bem conectadas, certo? Se uma única ligação falhar, o banco todo desmorona. É exatamente essa a lógica. Claro que esta ideia de interação entre governo, academia e indústria não é exclusiva do Sábato. Décadas mais tarde, apareceu outro modelo muito famoso, a hélice tríplice. À primeira vista, parecem a mesma coisa, mas as diferenças são cruciais. Vamos ver. Então, qual é a diferença fundamental? É simples. O triângulo de Sábato é um plano de ação. É prescritivo. Ele diz o que os países em desenvolvimento precisam fazer para sair da dependência tecnológica. O Estado aqui é o capitão do navio, é o líder. Já a hélice tríplice é mais uma fotografia da realidade. É descritiva. Ela mostra como a inovação já funciona nas economias mais avançadas, onde o Estado é mais um parceiro na mesa, em pé de igualdade, e as fronteiras entre todos são muito mais fluidas, mais misturadas. Ok, mas já chega de teoria, não é? Como é que isto se aplica no mundo real? Para isso, vamos olhar para um caso bem concreto, lá no Brasil. Afinal, como é que isto funciona no mundo real? A resposta, muitas vezes, está em olhar para onde as coisas não funcionam tão bem, para os pontos fracos do sistema. E o exemplo da biotecnologia é perfeito para isso. Olhem para este caso, um estudo sobre a Rede Nordeste Biotecnologia, a Renórbio. Ele ilustra na perfeição um dos grandes desafios que o Sábato já apontava lá atrás. Os próprios investigadores da rede admitiram, com todas as letras, que o trabalho deles era muito científico e pouco tecnológico.
O que é que isso quer dizer? Que a ligação entre o que se pesquisava na universidade e o que o mercado precisava era muito, muito fraca. E é aí que a gente vê a genialidade do triângulo. Ele serve como um diagnóstico que aponta exatamente para a solução, a necessidade de criar pontes, como polos tecnológicos, incubadoras, muitas vezes com o empurrão do governo, para fazer essa conexão acontecer. Só que as ideias não ficam paradas no tempo, pois não? Assim como a tecnologia, elas evoluem. E quase 40 anos depois da proposta de Sábato, o mundo já era um lugar bem diferente. E aquele triângulo, tão útil na sua época, começou a parecer que faltava ali uma peça. Foi aí que surgiu o pensador Renato Dagnino com uma atualização, o quadrado de Dagnino. A crítica dele era muito pertinente. Ele disse que o triângulo original estava muito focado num projeto de industrialização que, nos anos 2000, já não era o único objetivo. Por isso, ele propôs adicionar um quarto vértice, os movimentos sociais. A ideia aqui é uma mudança de foco. A inovação não deve servir só para as empresas serem mais competitivas. Ela precisa, também, resolver os problemas reais das pessoas. Saúde, habitação, sustentabilidade, as necessidades concretas da sociedade. Chegamos ao fim. E fica a pergunta, por que é que a gente se importa com estas figuras geométricas? Triângulos, quadrados? Qual é o valor real disto tudo? A resposta é que eles são muito mais do que exercícios académicos. Estes modelos são, ao mesmo tempo, um diagnóstico e um roteiro. São ferramentas que permitem a uma nação olhar-se ao espelho e fazer as perguntas difíceis. O nosso governo está a puxar pela inovação? As nossas universidades e empresas falam a mesma língua? A inovação que estamos a criar serve para resolver os problemas reais da população? No fundo, eles pegam num desafio que parece gigante e complexo e transformam-no num plano de ação. E tudo isto leva-nos a uma última reflexão. A discussão evoluiu de um triângulo para um quadrado. A pergunta que fica no ar é, à medida que o mundo continua a mudar a uma velocidade estonteante, qual será a forma que vai definir a inovação de amanhã? Será um pentágono? Um círculo? Que novos atores vão precisar de se sentar à mesa? É uma reflexão que continua em aberto. Muito obrigado.